Pode até parecer que esse vídeo está sendo reproduzido 2 vezes mais rápido que o habitual, porém, na realidade está na velocidade normal, mostrando como um motorista atinge surpreendentes 417 km por hora em seu Bugatti Chiron. Mas existe algo ainda mais surpreendente. Como as imagens podem comprovar, a façanha não foi realizada dentro de um autódromo, e sim em uma rodovia. E quer saber algo mais surpreendente? O motorista não sofreu nenhuma penalização, pois não infringiu nenhuma lei de trânsito. Isso só foi possível porque o motorista estava trafegando na Alemanha, um dos poucos países do mundo que possuem estradas sem limites de velocidades e com condições tão boas que permitem aos motoristas levarem seus carros ao limite. Como surgiram essas rodovias alemãs? É possível trafegar sem limite de velocidade em todo o país? E será que a falta de limites torna essas rodovias mais perigosas? As rodovias alemãs são reconhecidas internacionalmente e se tornaram um dos símbolos do país. E esse reconhecimento não é pela quantidade, já que Estados Unidos, China e vários outros países possuem atualmente muito mais quilômetros de rodovias do que a Alemanha. A ligação dos alemães com as rodovias é histórica, e nos últimos 120 anos, diversos acontecimentos do país estão diretamente ligados às rodovias ou Autobahns, como são chamadas no idioma local. A construção da primeira rodovia alemã começou a ser discutida em 1904, impulsionada pela popularização dos automóveis. Apesar de toda a empolgação e da relação especial do país com os automóveis, alguns acontecimentos, como o início da Primeira Guerra Mundial, atrasaram a construção e somente em 1921 a Alemanha ganhou sua primeira rodovia, se é que podemos chamar de rodovia, pois a pista ficou conhecida pela sigla AVUS, que significa em alemão Tráfego de Automóveis e Estrada de Treinamento, e possuía apenas 10 km de extensão em cada sentido, totalizando pouco mais de 20 km de trajeto. Apesar de ser curta, essa pista é considerada um protótipo das futuras Autobahns, já que contava com pistas duplas nos 2 sentidos e não possuía limites de velocidades, o que acabou convertendo as AVUS em um verdadeiro autódromo, onde se realizaram muitas corridas. O sucesso da AVUS serviu para encorajar os alemães a construírem estradas maiores, que pudessem realmente interligar cidades e permitir deslocamento de pessoas e mercadorias. A construção da primeira dessas rodovias começou em 1929 e, após 3 anos, foi inaugurado um trecho ligando as cidades de Colônia e Bona, com 18 quilômetros de extensão. Apesar de ser a primeira, ela demorou para receber esse reconhecimento devido a um fato que mudaria a Alemanha e o mundo. Menos de 6 meses após a inauguração da rodovia, Adolf Hitler foi nomeado chanceler alemão e viu nas Autobahns muito mais do que um caminho para carros. O futuro ditador enxergou nas rodovias um atalho para aumentar sua popularidade. Curiosamente, antes de chegar ao poder, Hitler e seu partido eram contra a construção de rodovias, pois pregavam que essas estruturas serviam apenas para a parcela mais rica da população, já que essas pessoas eram as únicas com condições de comprar veículos. Porém, ao assumir a chancelaria, Hitler mudou radicalmente de posição e anunciou um plano para construir 7.000 quilômetros de rodovias. As obras de um trecho ligando a cidade de Frankfurt com Mannheim foram iniciadas ainda em 1933 e rapidamente o departamento de propaganda nazista agiu para transformar Hitler no criador das Autobahns, um fato que muitas pessoas infelizmente seguem acreditando até os dias de hoje. Aparentemente, o projeto de Hitler era interligar o país, porém, na realidade, seu objetivo era gerar empregos urgentemente, já que a Alemanha estava mergulhada em uma grave crise econômica. Segundo estimativas do próprio governo, cerca de 600 mil trabalhadores seriam empregados nas obras e 1.000 quilômetros de rodovias seriam entregues anualmente.
os planos começaram a se tornar realidade e realmente milhares de trabalhadores foram empregados nas obras que estavam a todo vapor. Enquanto isso, o departamento de propaganda nazista, chefiado por Joseph Goebbels, divulgava vídeos e imagens de Hitler com os trabalhadores nas obras, alimentando o mito de que ele era a mente visionária por trás do projeto. Porém, na medida em que as estradas eram inauguradas, se constatou um grave problema. As autobahns ficavam praticamente vazias, já que não existia um volume de carros suficiente para transitar por elas. A solução encontrada por Hitler foi encomendar ao engenheiro Ferdinand Porsche o projeto de um carro popular, que fosse acessível à classe trabalhadora. O resultado foi a criação do Carro do Povo, ou, em alemão, Volkswagen. Apesar de Hitler não cumprir suas promessas tanto de extensão quanto de postos de trabalho gerados, somado ao fato de esconder da população as condições desumanas e o uso de trabalho forçado nas obras, o regime nazista lançou as bases de um dos melhores sistemas rodoviários do mundo. Mas o que as autobahns têm de tão diferente de outras rodovias? Geralmente as autobahns são lembradas pela falta do limite de velocidade, porém isso não é uma exclusividade da Alemanha. Também é possível dirigir sem se preocupar com o velocímetro em outros países, como Líbia, Haiti e em algumas regiões da Índia. Porém, devido a péssimas condições das estradas nesses países, dificilmente um motorista consegue atingir altas velocidades. Já na Alemanha, as rodovias foram projetadas e estão preparadas para essas situações. Desde a fase de planejamento, tudo está pensado para favorecer as altas velocidades e, na maioria dos trechos, as pistas são planas, com inclinações máximas de 4%. Mesmo nas regiões montanhosas, foram construídas grandes obras como pontes e túneis para que as estradas possam ser o mais planas possível. A construção também favorece, pois as rodovias alemãs são construídas de maneira diferente das demais. Quando passamos por uma rodovia, o que vemos é apenas a camada superficial, que geralmente é de asfalto e possui uma espessura de aproximadamente 10 centímetros. Porém, por baixo dessa camada, existem várias outras, de diferentes materiais, que são as responsáveis por suportar todo o peso que passa pela pista. A espessura de cada camada depende do tipo de tráfego e do volume de veículos que passarão diariamente pela rodovia, e em muitos países, na média, as rodovias possuem cerca de 40 ou 50 centímetros. As rodovias alemãs possuem camadas de até 80 centímetros, o que permite até mesmo a utilização por aviões, sem que o pavimento se deforme. E isso não é apenas teoria, pois em 1980, a OTAN realizou exercícios militares com o pouso e decolagem de aviões diretamente das rodovias alemãs e tudo correu perfeitamente bem. Eram tempos de Guerra Fria, o país estava dividido e, em caso de guerra, as bases aéreas poderiam ser identificadas facilmente e atacadas. O plano, nesses casos, era ter milhares de quilômetros de pistas à disposição e dificultar o ataque inimigo. No início, as autobahns eram construídas principalmente de concreto, porém, com o passar do tempo, o asfalto foi ganhando espaço e hoje a maioria dos 13 mil quilômetros são construídos com esse material. Existem outros elementos que permitem dirigir em alta velocidade pelas rodovias alemãs, como a falta de cruzamentos em nível e curvas suaves, com inclinações que ajudam a manter a trajetória do veículo. Mas será que realmente elas são seguras? E é possível dirigir em todo o país com o acelerador no máximo? Geralmente, quando se fala em autobahn, a ideia que surge é a de velocidade sem limites. Porém, não são todas as que permitem correr sem risco de multa. Em cerca de 30% das estradas, ou algo em torno de 4 mil quilômetros, o motorista precisa ficar atento, pois existem limites que vão de 80 a 130 km por hora. Já no restante, que representa algo como 9 mil quilômetros, é possível acelerar à vontade, mas é preciso ter cuidado, porque apesar da falta de limite, existem regras.
Na verdade, embora qualquer pessoa possa pisar fundo no acelerador, existe uma recomendação de não ultrapassar os 130 km por hora, e a lei alemã prevê punições para quem dirige de maneira perigosa e coloca em risco a vida dos demais usuários das estradas. A lei também pune quem utiliza as autobans para a realização de corridas clandestinas, já que com essas condições as estradas poderiam se tornar palco para as disputas. As autoridades estão de olho e chegaram a processar o motorista que mostrei no começo do vídeo, que bateu o recorde de velocidade das autobans ao atingir os 417 km por hora. Segundo diversas reportagens, o autor da façanha, um milionário tcheco chamado Radim Passer, foi alvo de investigações por parte da polícia local sob a suspeita de realizar corrida clandestina e colocar em risco a vida de outras pessoas. Mas as autoridades não conseguiram encontrar nenhuma prova contra o motorista, que tomou alguns cuidados antes de ir para a pista, como a realização de vários treinos antes, a escolha de um trecho de 10 km em linha reta, assim como um horário na madrugada, quando a rodovia possui pouco tráfego. Quanto ao fator segurança, a falta de limites pode sugerir que o país registre muitos acidentes e também tenha uma elevada taxa de mortes. Porém, em comparação com outros países, a Alemanha demonstra ser um país seguro nesse quesito. De acordo com um estudo realizado em 2019 com os países da União Europeia, na Alemanha morreram 37 pessoas em acidentes rodoviários por cada 1 milhão de habitantes. Esse número está abaixo da média da própria União Europeia, que é de 51 mortos por cada milhão de habitantes, e também abaixo de vários países que possuem estradas com limites de velocidade e maior controle. Recentemente, o país começou a debater a implantação de limites de velocidade em toda a extensão das autobans e o debate está dividindo o país. Os que defendem essa mudança alegam que a medida pode aumentar ainda mais a segurança no trânsito e reduzir o número de mortos. A medida também tem seu fundo ambiental, pois, segundo alguns estudos, a redução da velocidade consequentemente reduz a emissão de CO2 e ajuda no combate às mudanças climáticas. Por outro lado, esse assunto ataca diretamente uma paixão de muitos alemães, que vivem em uma das sociedades mais rígidas do mundo e com leis pra lá de estranhas que proíbem, por exemplo, cortar a grama aos domingos ou fazer castelo de areia em algumas praias. Para esse grupo, uma das poucas liberdades que o país concede é a de dirigir livremente pelas rodovias, e tirar esse direito seria como reprimir uma parte importante da cultura alemã. Por enquanto, a discussão está equilibrada, e de acordo com uma reportagem da revista Quatro Rodas, em uma pesquisa realizada em 2021, metade dos alemães se posicionaram a favor de limitar a velocidade, um forte sinal de que, em um futuro próximo, é possível que imagens como a que abrimos o vídeo sejam cada vez mais raras ou realizadas de forma ilegal. Portanto, fica o aviso. Se quiser aproveitar para desfrutar da liberdade de dirigir sem preocupação com multas, é melhor correr e ir para a Alemanha enquanto é tempo. E pisar fundo, é claro, sempre com responsabilidade. Se você gostou desse vídeo, com certeza vai gostar desse, sobre os planos de Hitler para transformar completamente Berlim. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo!